nós redespertamos o nosso poder pessoal, o nosso poder de criar, o poder de escolher uma realidade melhor, mais agradável para se viver. Nós despertamos a nossa autonomia para nos autorregular, escolhendo se sentir bem, escolhendo exatamente como vai viver essa preciosa vida humana. Porque esse poder sempre esteve conosco. E eu acredito que o maior propósito da chamada transição planetária sempre foi esse: mostrar para as pessoas aqui no espaço físico, que é uma extensão do não físico, então isso aqui não é ruim, isso aqui é muito bom, de que nós podemos mudar tudo. E não é que o mundo é ruim, só existe a ausência do bem, e tudo isso é produzido por pensamentos positivos, por uma mudança de uma crença negativa para uma crença positiva, a mudança de um repertório de vida que não é agradável para um repertório mais positivo. Tudo isso é possível. Eu me recordo que em uma conversa com uma pessoa, ela falou assim, mas é difícil uma pessoa sair da situação que ela está, se de repente ela está fazendo algo ali que não é agradável para ela, como envolvida, por exemplo, em um trabalho extremamente desagradável, um trabalho que explora o corpo, mesmo que ela tenha feito essa escolha inconsciente, mesmo que ela tenha feito essa escolha conscientemente, por qualquer que seja o motivo. E eu lembro que essa pessoa falou, é muito difícil, não tem como essa pessoa sair dessa realidade. E eu disse para essa pessoa, ela tem total capacidade de sair dessa realidade. Ela só não ativou o poder que ela tem. O lugar onde nós estamos agora, exatamente agora, é o lugar que nós temos que estar nesse momento, porque nós criamos esse lugar, e nós podemos sair desse lugar para uma situação melhor. Nós podemos fazer isso. A gente não precisa esperar ganhar na Mega Sena, ou então encontrar um trabalho melhor, um parceiro, ou então esperar tudo acontecer do lado de fora, mas tudo acontecer do lado de fora o quê? Se depende de nós. Ao mesmo tempo a gente vê ainda pessoas criticando, né, situações ali dentro dessa realidade chamada Matrix, 3D, outras pessoas já vivendo frequências muito mais agradáveis, porque foi feita uma escolha interna. Então, se nós temos já uma grande massa que fizeram escolhas muito interessantes de nutrir pensamentos positivos, de olhar para esse mundo com olhos de abundância, olhos de verdade, olhos de amor incondicional, é claro que tudo isso vai naturalmente provocar a transição planetária, né? Hoje eu enxergo tudo de uma outra forma, eu venho enxergando isso nos últimos meses, isso trouxe uma leveza muito grande para mim. Vocês que me acompanham aqui há mais tempo sabem que eu tinha um outro repertório que também estava super correto, mas hoje eu falo das mesmas coisas, só que em um repertório muito diferente. E isso mostra para vocês a capacidade que nós temos de mudar de realidade ao escolher um repertório diferente. Eu falava muito de seres multidimensionais, eu trazia muito a linguagem dos arcturianos e continuo falando do mesmo modo, só que numa linguagem sutil. Hoje eu falo dos seres do não físico, de uma coletividade de consciências que somos nós mesmos. Só que hoje eu trago de uma forma muito sutil. Quando eu passei a mudar esse repertório, é impressionante como a minha vida se transformou. Por quê? Eu passei a enxergar esse mundo com olhos de abundância. E mesmo quando tem um desafio, um contraste, eu consigo olhar para o contraste e ver o que esse contraste que foi manifestado por mim mesma quer me mostrar para que eu possa gerar uma transformação, um novo desejo, para que eu possa ir para uma outra realidade. Isso é o mesmo que o Bashar fala, né? Você pode mudar de realidade paralela em 1 segundo, ok? Então eu quero ir agora para uma realidade paralela onde eu sou perfeitamente saudável. Ok, eu acreditei, fiz a mudança de realidade, eu contei para vocês um experimento que eu fiz com o meu dente e eu fui para uma realidade onde o dente não doía, não acontecia nada. Eu vi isso acontecer. Certo?
E ao mesmo tempo, fiz um experimento onde eu dizia que aquela dor estava beneficiando o meu dente. Eu não estava bloqueando a energia da fonte, eu não estava bloqueando a minha própria natureza, eu só deixei o que é eu mesma fazer o próprio efeito no corpo físico. São desses pequenos experimentos que nós vamos construindo um novo repertório, que eu chamo de uma nova narrativa, e nós vamos vivendo a nossa realidade. Então você pode estar hoje numa situação extremamente complicada, que talvez você não enxergue uma saída, mas você sabe que precisa ter pensamentos positivos, que precisa escolher se sentir bem, que precisa vibrar de uma forma diferente, mas talvez você não se veja assim. E talvez você diga, mas tá difícil, eu vou precisar arrumar outro trabalho, eu não sei como é que eu vou pagar as minhas contas, eu preciso esperar as coisas acontecerem, eu preciso esperar o véu cair, eu preciso esperar naves chegarem. Você não precisa esperar nada. Você precisa pausar, fechar os olhos, respirar, soltar as tensões, as resistências e voltar para você. Procurar pensamentos mais agradáveis, que naturalmente no primeiro momento, às vezes você não encontra. E é natural isso. Já no segundo momento, você vai se sentir melhor. No terceiro momento, você se sente melhor. E aí você vai construindo internamente um novo repertório. Então, não é que a gente não possa falar sobre esses assuntos. É maravilhoso, é incrível ter essas experiências. Eu tive experiências incríveis com seres multidimensionais. No deserto foram as experiências mais maravilhosas. Tive experiências pessoais. Mas hoje eu enxergo de uma forma tão incrível que eu falo assim, eu vim para viver uma experiência física preciosa. Isso aqui tudo é desdobramento do não físico. Então eu vou alimentar a minha história, o meu repertório, eu vou dirigir o meu carro me sentindo incrível, eu vou olhar uma casa nova, eu vou olhar um apartamento novo na beira da praia, eu vou olhar uma sacada bonita, eu vou olhar flores novas, eu estou agora no meio da natureza. Eu vejo formigas trabalhando, eu vejo o céu incrível, eu vejo um lago muito antigo de mais de 100 anos na minha frente, eu vejo uma natureza maravilhosa. Eu estou aqui, criando novos repertórios, apreciando, pausando, respirando, em estado de presença. Eu faço isso todos os dias. Eu estava na praia, eu fazia isso todos os dias. Eu ia caminhar na praia todos os dias. E eu olhava todos os prédios todos os dias. Eu olhava todas as árvores todos os dias, as mesmas árvores. Eu encontrava qualidades, aspectos diferentes todos os dias. Todos os dias eu dizia que eu queria ir para um lugar diferente, que eu queria viajar, que eu queria jantar num lugar assim, almoçar em tal lugar. E eu recebia exatamente esses presentes do universo. E eu comecei a viver essa transformação de dezembro para cá, quando o meu eu superior falou, vamos mudar essa história? Você pode falar das mesmas coisas, você pode falar de seres multidimensionais, você pode falar de questões do cotidiano das pessoas, de dores, só que de uma forma muito diferente. Foi aí que a minha vibração mudou. E é claro que eu tive novos contrastes, porque é para isso, né? Só que eles vão ficando mais fáceis. Nós vamos percebendo que é só uma holografia que o nosso eu mostra, já que tudo é uma holografia, para a gente olhar e falar, olha, isso aqui, essa história já não dá mais. Vamos mudar para a próxima? Ok, vamos então melhorar essa história de uma forma que fique agradável. Então, tudo está mudando para a humanidade porque nós já temos muitas e muitas e muitas, infinitas pessoas em um novo estado de consciência. Elas não estão esperando nada acontecer do lado de fora. Elas estão se transformando internamente com coisas simples. Mudança de pensamentos, mudança de vibração, alinhamento com o seu eu divino, com a sua essência mais incrível, sabe? Elas estão escolhendo as histórias que elas querem contar e elas não estão mais contando as histórias que elas não querem contar. Eu acho que nós não queremos mais histórias fantasiosas, histórias muito... Nossa, que parece assim que hoje o mundo vai acabar. E não é sobre isso, né? Eu ouço que o mundo vai acabar desde que eu sou criança. E não acabou, porque o mundo não acaba. O planeta Terra não acaba, né? Nós que encerramos uma experiência física. Então, a grande sacada nossa tem sido mudar pensamentos, escolher uma vibração diferente. Mesmo que você diga, Tatiane, é difícil, eu convivo com pessoas densas, com pessoas negativas. Ok, conte uma história diferente sobre essas pessoas. E talvez você me pergunte, como assim
mas a pessoa me fez isso. A pessoa não entende que a gente está vivendo uma transição planetária. As pessoas não entendem que ETs existam. Conte uma história diferente sobre essas pessoas. Se você contar uma história diferente sobre essas pessoas, a sua vibração vai mudar. Você vai perceber que essas pessoas mudam, mas não que elas estão mudando porque você quer. É a forma que você está enxergando essas pessoas. Eu adoro, eu acho incrível histórias dos ETs, eu acho incrível histórias dos ciganos. Eu me acho muito cigana porque eu viajo muito, né? E quando eu viajo eu fico toda, sabe, muito animada, muito nessa energia. Porque são energias de povos, de experiências, de culturas, né? Como eu acho incrível falar dos indígenas. Hoje eu acho legal falar sobre os povos da mata, as formigas, os dragões. Tudo isso é incrível porque tudo é real. Mas depende do modo que nós estamos contando, né? Então, se eu mudo o repertório para que ele seja mais sutil possível, você vai perceber como você realmente é o todo, como você é o eu sou, como você vai transitar por esse mundo de forma inabalável, de uma forma que aonde você chega, você é uma luz tão forte que você não precisa dizer para as pessoas: oi, tudo bem, eu sou um ET, oi, tudo bem, eu sou uma cigana, oi, tudo bem, eu sou um pai de santo, oi, tudo bem, eu sou a princesa, oi, tudo bem, eu sou a fada. Não. A sua luz brilha. E você não vai se importar com esses detalhes. Você vai se importar em estar bem, em estar tomando um café preciosíssimo, deliciosíssimo, onde você vai falar: eu só vou tomar esse café aqui, ó, no planeta Terra. Eu lembro de uma cena durante a minha última viagem que eu fui dançar forró do meu jeito, né, tentando também, né, ter aquele molejo ali do forró, mas que foi incrível aquela experiência. E eu estava no Centro Histórico de João Pessoa. Para quem conhece o Centro Histórico de João Pessoa, sabe que ali tem muitas histórias, repertórios muito antigos. E a primeira vez que eu conheci o Centro Histórico de João Pessoa, isso em 2022, eu não tive uma experiência muito agradável, né? Eu acabei percebendo muitas energias e na hora eu tive uma resistência muito grande, né? Eu acabei dizendo que aquele lugar não era agradável, apesar de ter construções incríveis. Tem o Hotel Globo, né? Tem as suas histórias, enfim. Eu me apeguei muito a esse lado da história que é contada todos os dias e reforça a mesma vibração. E aí tem um lugar ali que tem um forró, tem que ser muito legal. E dessa vez eu tive a oportunidade de ir nesse lugar e eu falei: eu vou. E eu não pensei: eu vou estar no meio do centro histórico, tem energias densas, tem isso, tem aquilo, tem uma rua ali que tem, infelizmente, né, vou falar infelizmente, pessoas que fazem ali o trabalho com o corpo, que é uma escolha de cada uma. Eu não vou nesse lugar. Eu falei: não, eu vou porque eu vou dançar forró. Eu vou porque eu vou ver pessoas, eu vou ver um som e vai ser agradável. E a minha luz vai brilhar sobre aquele lugar. A experiência foi outra, completamente diferente. Eu nem queria ir embora, na verdade. E depois eu me recordo de estar tomando uma cerveja. Eu raramente bebo, mas nessas férias eu tive a oportunidade e eu me dei de presente. Falei: eu quero tomar uma cerveja na praia, eu quero tomar um vinho bom, eu quero viver essa experiência. Porque não é uma rotina minha, né? Eu venho de 2 anos muito focada em mim, muito focada no meu autoconhecimento pessoal. Então, essa viagem ela foi um grande presente do meu eu superior que eu manifestei. E eu manifestei rápido, né? Eu comecei a contar repertórios de janeiro, fevereiro e março, manifestou isso, né? Então, foi muito, muito incrível, muito, muito, muito incrível. E aí eu me recordo de estar tomando a cerveja e falar assim para o meu amigo: olha, o único lugar que a gente toma uma cerveja é no planeta Terra. E como esse meu amigo, ele gosta muito de brincar com a história dos ETs, mas ao mesmo tempo ele diz que não acredita, que acha que é uma super viagem, mas eu acho que no fundo ele acredita, sabe? E aí eu gosto também de falar: como a gente é um ET, olha só, o único lugar que a gente vai tomar uma cerveja é no planeta Terra. Olha essa experiência aqui, você tomando uma cerveja exatamente agora, no mais precioso momento que há, porque só tem esse momento agora, sim, né? E ele riu muito, eu ri muito. Como é que a gente se sente nessa hora? Muito bem, muito feliz, você está contando um repertório bacana, você está... Como é gostoso, como é maravilhoso. Você acha que eu vou me preocupar em convencer a pessoa de algo? Você acha que eu vou começar a contar a história? Olha,
A gente vive numa Matrix. Olha, que na verdade a Matrix é o quê? É uma prisão de pensamentos, né? As pessoas projetam esses pensamentos. A gente teve a história da Copa do Mundo, que é maravilhoso você ter um evento esportivo, mas criou-se uma energia, né, sobre alguns fatos. Depois, agora, né, nós vamos ter ali um repertório político, e aí vai começar todo um repertório político. E aí qual que é a grande sacada? Para a gente não entrar nesse repertório político do inconsciente coletivo. Legal, as pessoas têm total direito de fazer ali a sua escolha, votar, pesquisar o seu candidato. Tenho certeza absoluta que a pessoa que vai assumir é uma pessoa de um bom coração, de um bom caráter, que vai fazer o melhor que ela puder fazer para esse país incrivelmente maravilhoso. Quando você escolhe o seu repertório, independente do externo, você vai ver que esse é o melhor momento. Você vai ver que você vai ter uma visão da pessoa sem julgamento, que é a visão que a fonte tem, que é a visão que Deus tem, que é a visão que o seu eu superior tem. Não a visão das outras pessoas que estão pensando de uma forma talvez mais negativa. É isso que faz a diferença. Então essa Matrix, ela é naturalmente uma prisão de pensamentos. Então as pessoas projetam pensamentos negativos ainda, cria-se uma massa densa. Quem mora em São Paulo, quem visita São Paulo, percebe muito isso. Qual que é o repertório mais comum? As pessoas têm que trabalhar muito, as pessoas têm que correr muito, as pessoas têm que andar de metrô, têm que tomar cuidado para não perder metrô, ônibus, e aí quando chove, aí tem trânsito. Esse é um repertório muito ativo ali. Então é a vibração mais ativa. Então quando você vai para São Paulo e você usa um repertório diferente, você fala, não, eu vou para São Paulo, tudo vai dar certo, o trânsito vai fluir maravilhosamente bem. Eu adoro ir para São Paulo e passar pela rodoviária do Tietê, por exemplo. Eu me sinto bem ali. Eu criei um repertório tão bacana que se eu precisar pegar o metrô, eu vou sair exatamente do terminal rodoviário do Tietê. Porque eu gosto de andar de metrô, adoro andar na linha azul, gosto daquela experiência de estar dentro de um trem. Quando eu comecei a tratar esse repertório desse modo, ficou suave. Aí eu já gosto de ir num lugar específico, lá na rodoviária do Tietê, para tomar um suco verde que eu gosto daquele lugar. Então, assim, você cria um repertório diferente. Você está no lugar que precisa estar, vai conviver com as pessoas que precisa, vai brilhar a sua luz. Mas se você entrar naquele... E eu sempre tenho ajuda. Quantas vezes eu precisei ir para São Paulo e falei, vou pegar o metrô, que vai ser realmente mais prático, eu já vou parar exatamente no lugar que eu preciso, e eu ter exatamente do meu lado a pessoa que me orientou. Eu estar com a bolsa aberta e passar uma pessoa do lado e falar assim, sua bolsa está aberta. Talvez seria incomum na cidade de São Paulo, não é? Eu estar lá comprando um suco e ter uma senhora do meu lado e perguntar assim, você pode comprar para mim? Claro, qual que é o suco que a senhora quer? Eu sabia que ela queria um suco, eu cheguei exatamente naquele momento. Então são sobre esses movimentos, isso começa dentro de nós. Se hoje a gente tem 50 pessoas que faz uma ação de ter pensamentos positivos, de mudar a vibração, de não praticar os antigos repertórios, é claro que tudo isso vai ajudar a humanidade, gente, não tem como não ajudar. Isso é o chamado transição planetária. É o que hoje eu enxergo desse modo. Eu vejo que a gente vai se aprofundando de uma maneira que tudo vai ficando mais leve. Por que vai ficando mais leve? Porque nós vamos enxergando com mais leveza, entendeu? Então, assim, é muito natural você estar andando na rua e você enxergar uma nave. É muito natural você estar andando na rua e você ver um ET. Por quê? Porque esse planeta é uma extensão do não físico. Então, é claro que essas situações acontecem e vão acontecer. Mas isso não precisa ser assim, nossa, o extraordinário, que isso tem que acontecer para que a gente seja feliz. Nós viemos de uma fonte natural de felicidade, de bem-estar e de abundância, que é a nossa natureza original. Então, quando isso fez sentido para mim, de verdade, lá no meu coração, a partir do meu alinhamento, e quando eu falo de alinhamento vibracional, é uma sustentação diária. É você escolher estar bem, estar no seu vórtex, depois você vai resolver uma situação. É você... Às vezes sair do vórtex, olhar para o contraste, gerar um novo desejo, escolher se sentir bem e voltar para o vórtex. E tá tudo bem. Então hoje eu não me preocupo com esses termos, né? 3D, 5D, 6D. Se você tá feliz, se você tá andando por esse mundo de forma inabalável, vivendo a sua natureza original e apreciando a vida humana,
Você sabe que você está transitando entre qualquer realidade, que é uma frequência. Eu venho falando sobre isso desde março do ano passado, né? A frequência que nós somos é que determina a nossa realidade. Bashar fala muito sobre isso. Por que que vocês escolhem olhar para a rejeição? Por que que vocês escolhem olhar para a culpa? Se você alimenta que você foi rejeitada ou rejeitado, é claro que essa vibração vai crescer. E ela vai ser mudada a partir de uma escolha de pensamento, a partir do momento que você fala, eu vou me alinhar de verdade com o meu ser divino, e agora eu escolho contar uma nova história. Você vai viver outra história, tá certo? Então eu deixo aqui esse áudio maravilhoso, com esse nosso novo momento na humanidade, porque esse nosso novo momento nasceu de nós, tá? Ele nasceu de dentro de nós. De dentro de nós, ok? E ele é vivido de dentro de nós e vai ser o espelho do lado de fora, né? Eu falei em outro vídeo sobre o espelho, e é isso. Se eu escolho me sentir bem, o espelho do lado de fora vai mostrar a mesma coisa para mim. Vai mostrar o quê? Um espelho. Então, que todos nós possamos escolher contar repertórios agradáveis, muito agradáveis, muito maravilhosos, muito incríveis, porque a sua vida vai se transformar a partir disso. Você pode ter uma casinha na praia, simples, você pode ter uma casa de 5 milhões e tá tudo ótimo, e você é merecedora e merecedor do mesmo modo. Mas escolha se sentir bem, escolha estar no seu vórtice, que você vai escolher estar numa realidade paralela incrível, que é uma frequência que você está criando, que você está manifestando. Tá bom, pessoal? Um beijo!